Chamar a Larissa Rodrigues para falar com a gente aqui, já está na tela, sai Lorival Santana, entra a Larissa Rodrigues aqui no nosso timaço do CNN Prime Time na semana de Natal. Ô Lari, para falar mais um pouquinho sobre Simone Tebet e toda essa dificuldade de se definir qual será o papel dela no governo Lula, inclusive com a apuração da nossa colega Raquel Landim, de que o assunto dessa questão ministerial não foi um assunto durante o voo. Lembrando que Lula e Simone Tebet tiveram uma reunião aí em Brasília, onde a Larissa está, de onde a Larissa fala com a gente presencialmente, conversaram presencialmente no hotel em que Lula ficou hospedado em Brasília e acabaram vindo no mesmo voo. Simone pegou uma carona com o presidente eleito para sair de Brasília e vir até São Paulo nesta sexta-feira, antivéspera de Natal. E o que a Raquel Landim nos traz de apuração é de que não houve mais conversa sobre essa questão do Ministério do Meio Ambiente e todo esse imbróglio. E aí, lembrando, ao longo do dia, Marina Silva também esteve com Lula, já deixou claro nesse posicionamento público, agora há pouco, pelas redes sociais, de que considera a autoridade climática um cargo para alguém técnico e que, sendo assim, ela se considera uma pessoa política. E, enquanto isso, Simone Tebet está na expectativa do que Lula vai definir para ela, fazer algum convite formal de um ministério, para daí sim se poder avaliar os cenários, não só com Marina Silva, com o próprio Lula, né? Na verdade, em ordem hierárquica, com o próprio Lula, com o seu partido, o MDB, e com Marina Silva. Yuri, o que a gente ouve é que está muito difícil o Lula encontrar uma solução sem deixar de lado, sem irritar uma das duas. E essa situação ele mesmo se colocou, né? Vale a gente lembrar que Tebet, desde o início, disse até que ela não queria fazer parte do governo, mas ele quis, prometeu a ela que ela teria um ministério. Mas todos os ministérios que ela sinalizou até agora, ela teve negativa por parte do PT. Falou-se inicialmente no Ministério do Desenvolvimento Social, que o PT não quis abrir mão por causa do Bolsa Família. Falou-se também no Ministério da Educação, que seria uma pasta que Tebet teria sinalizado ter interesse, mas o PT também não quis abrir mão. Tanto não abriu mão que acabou nomeando Camilo Santana, não nomeou também uma outra possibilidade, que era a Isolda Sela, por não ser do PT, apesar de todo o conhecimento que ela tem, como a gente trouxe ontem, referência em educação. Então, é um problema agora que ninguém sabe como o Lula vai resolver. Estava falando com alguns interlocutores do PT que é isso, porque nesse momento, o único ministério que Simone Tebet aceitaria é o Ministério do Meio Ambiente. E que, por um lado, Lula está disposto a dar ao MDB, a Simone Tebet, esse ministério, porque tem algumas críticas que já tinha de antes ao trabalho de Marina Silva, seja críticas via pessoal da indústria, pessoal de Minas e Energia, pessoal do agronegócio. Mas, nesse momento, Marina Silva, que brigou com o PT, voltou, se reconciliou, ele nega um cargo agora também a Marina Silva, que não quer ir para a autoridade climática, né, esse cargo a ser criado. Então, ninguém consegue ver uma solução nesse momento para Lula sem que uma das duas saia decepcionado. E é uma confusão que o próprio petista se colocou ao querer negociar demais. E, por um lado, óbvio que a negociação, a articulação é algo bom até para a própria democracia, mas o PT também não quis abrir mão nessa negociação. Tipo, eu negocio com você até aqui. Daqui para cá eu não vou. Esses dois ministérios eu não abro mão. Então, por isso, até teria dito a interlocutores que agora o assunto é pós-Natal, mais uma expectativa de não terem falado sobre isso durante esse voo, porque o próprio Lula não sabe muito bem o que fazer. E já tem reclamação ali vindo da rede partido de Heloísa Helena, partido de Randolph, muito importante, inclusive, durante a campanha, foi o grande, né, foi um dos coordenadores de campanha, o senador Rodolfo Rodrigues, foi uma das pessoas responsáveis também por levar adiante a CPI da pandemia, mas o Rede está chateado porque Lula conversou com o Tebet primeiro sobre o meio ambiente, antes de conversar com Marina Silva, sendo que a promessa era o meio ambiente para Marina Silva. Então, assim, tá confusão de todos os lados e eu vou deixar para o pessoal do plantão de Ano Novo descobrir qual será a solução, porque eu não estou sabendo qual solução que Lula vai encontrar, não. Pois é, não, e essa situação, eu me lembro que quando houve, ainda na campanha do segundo turno, um jantar aqui na casa do casal Tereza e Cândido Bracher, aqui em São Paulo, na Zona Oeste, que estavam lá Marina Silva, Simone Tebet e Armínio Fraga para fazer a defesa do voto em Lula
no segundo turno da eleição deste ano. E o evento ali foi um evento grande, quase 700 pessoas participaram, e pessoas, formadores de opinião, gente de empresários, executivos, gente ativa em diversos setores culturais, do meio ambiente, educacionais. Encontrei muita gente ali, conversei com muita gente, economistas importantes, alguns ministeriáveis ou ex-ministeriáveis, pessoas, enfim, bastante influentes. E a sensação daquele evento, muita gente dos dois lados, tanto pessoas próximas a Simone quanto pessoas próximas a Marina Silva, viram uma química nas duas e começaram a desenhar uma chapa presidencial para 2026. E aí vem a realpolitik agora. Tem uma cadeira para duas pessoas. Ou seja, alguém vai ficar de fora dessa cadeira, que é uma cadeira importante para um governo que vai começar agora, como o de Lula, que colocou a questão ambiental tão forte na sua agenda em contraponto a Bolsonaro, para um país que é cobrado pela comunidade internacional a ter uma nova postura ambiental. E lembrar que, no fundo, a despeito do papel importante que Marina teve ao aderir a Lula já no primeiro turno, que foi um momento também importante que eu acompanhei em loco, todas as ações que Simone Tebet teve no segundo turno, a grande questão agora é quem ajudou mais de fato na eleição de Lula, seja no primeiro, seja no segundo turno, e quem vai ajudar mais na governabilidade com seus respectivos partidos. E aí Marina Silva, a despeito de todo o histórico que tem no Ministério do Meio Ambiente, quando foi ministra, tem dados de redução do desmatamento muito fortes, mas também deixou muitos traumas na forma como atuou, por vezes, como o Lorival Santana colocou ontem, de uma forma muito preservacionista e pouco atualizada em relação a agora. A ver se isso mudou. A rede, o programa que Marina coloca, tem mudanças. Claro que ele evoluiu em relação ao que foi na época de ministra. Mas o programa de governo de Simone Tebet, as pessoas das quais ela se cercou durante a campanha do primeiro turno, tem um olhar de economia sustentável, economia verde, bastante forte também. Então, no fundo, se Lula tiver que escolher uma das duas, vai fazer uma boa escolha, seja qual das escolhidas for. A grande questão, para jogar para você, Lari, ainda antes de te liberar dessa batata quente, é que uma delas vai ser, sim, preterida se uma for escolhida para o Ministério do Meio Ambiente, a não ser que consiga ser contemplada, e aí junto com as forças políticas ao seu lado, por isso que se fala tanto em uma eventual solução para frente de Simone Tebet no Ministério das Cidades, com a anuência do MDB. Mas agora eu vou te trazer um outro ponto. É muito importante, por exemplo, Simone Tebet num governo petista, mas até que ponto também, eu ouvi isso hoje de uma fonte, o PT não quer ajudar a criar também uma liderança ainda maior representada em Simone Tebet. Até que ponto também uma próxima eleição não pode significar uma vitória do MDB, que sempre sonhou com uma presidência, né? A gente lembra que teve com o Temer, mas não foi uma eleição direta, né? Foi pós o impeachment. Até que ponto também o PT não teme perder, vamos dizer, importância, representatividade, dar poder demais a Simone Tebet no ministério desse tamanho. Eu ouvi isso hoje. E outra coisa também sobre a questão do meio ambiente, eu me lembro, na COP27, o quanto também Marina Silva não fez esse papel de trazer Lula novamente ao cenário internacional na questão ambiental. A gente sabe que, claro, que Lula é uma figura internacionalmente muito conhecida, mas no cenário ambiental, Marina Silva tem um nome muito grande. E ela pegou na mão de Lula mesmo durante aquele evento, né? Então, assim, eu não queria estar no lugar de Lula em ter que escolher uma das duas, porque, querendo ou não, realmente as duas foram de tamanha importância, mas ouvi que se Lula rejeita novamente, cria uma crise novamente com Marina Silva, não teria um segundo perdão, né? Porque a gente lembra que ela voltou às pazes com o PT depois de longos anos aí de desentendimentos, focando já a eleição do petista. Você tocou num ponto importante, porque a relação Lula e Marina é pessoal de muito tempo e isso pesa nessas horas. Obrigado mais uma vez, Larissa Rodrigues.